bem debaixo das ondas de uma das praias mais famosas do Brasil, tem uma história escondida. Uma história que fala de progresso, de desastre e, de uma forma bem curiosa, de renascimento. Hoje, a gente vai desvendar o mistério do fantasma da Praia Grande. Olha, a nossa história não começa lá no passado, não. Ela começa agora, bem pertinho da costa desse paraíso que é Arraial do Cabo. Um lugar que todo mundo conhece pelas águas cristalinas, pela areia branquinha, mas que guarda um segredo logo ali, debaixo da superfície. Só que calma lá, não estamos falando de nenhuma lenda sobrenatural, não. Esse fantasma, na verdade, é de ferro. É um espectro de metal que, olha, fascina todo mundo que passa por lá há mais de um século. Então, vamos chegar mais perto e conhecer esse tal fantasma que assombra, de um jeito tão bonito, as águas da Praia Grande. Pois é, esse fantasma é um pedaço bem real da nossa história. Ele está tão perto da praia que, dependendo da maré, dá para ver suas formas escuras aparecendo na água. É uma presença silenciosa, mas que está sempre ali, fazendo parte da paisagem. E, finalmente, nosso fantasma ganha um nome. Vapor Embetiba. E ele não era um navio qualquer, não. Ele era um verdadeiro símbolo de uma nova era, uma promessa de futuro. E é essa identidade que nos leva direto para a história dele. Para a gente entender por que ele naufragou, primeiro a gente precisa entender o que era esse navio. Vamos voltar um pouco no tempo para aquela era das grandes invenções industriais e descobrir o que o Imbetiba significava. O Imbetiba nasceu bem no meio de uma revolução tecnológica. Ele representou aquela transição gigantesca dos navios à vela que dependiam totalmente do vento para a força bruta e confiável das máquinas a vapor. Era o fim de uma era e o começo de outra. Pensa só, ele era o que tinha de mais moderno. Não era de madeira, era todo de ferro e era movido por aquelas rodas de pás enormes nas laterais. Para a navegação na costa brasileira, era simplesmente o futuro, uma verdadeira maravilha da engenharia. Mas a gente sabe, né? Por mais impressionante que seja a tecnologia, ela sempre vai encarar a força da natureza. E agora, a gente vai ver como esse símbolo da modernidade encontrou um fim tão dramático. Agora, a coisa fica tensa. Essa frase aí foi tirada dos relatos da época e descreve exatamente como estava o tempo naquela viagem final. Tenta imaginar a cena. Uma escuridão branca, úmida, tão densa que quem estava no navio não enxergava um palmo à frente. Eles estavam navegando às cegas. A partir daí, a sequência de eventos foi rápida e, fatal para o navio. Uma viagem que era para ser rotineira virou um desastre por causa de um único erro de cálculo, provocado por aquela desorientação total. É uma grande ironia, né? A máquina mais moderna da sua época sendo derrotada por uma coisa tão simples, tão primitiva como o nevoeiro. O navio encalhado na areia poderia muito bem ter sido o fim melancólico dessa história. Mas para o Imbetiba foi, na verdade, o começo de uma nova vida. Uma transformação que ninguém podia imaginar. O primeiro momento depois do encalhe foi de alívio, porque todo mundo se salvou. Mas a Praia Grande, que é famosa por ter um mar bem agitado, não perdoou o navio. As ondas, sem parar, agiram como um martelo gigante, quebrando dia após dia aquela estrutura de ferro que parecia indestrutível. E é aqui que a história dá uma virada completa. O que parecia ser o fim do navio foi, na verdade, o começo de uma outra coisa totalmente diferente. O Imbetiba se transformou num ecossistema. Suas partes mais pesadas, como as caldeiras e o eixo das rodas, viraram um lar para peixes, corais e um monte de vida marinha. É um lugar onde a história e a natureza se encontraram de um jeito espetacular. E o mais incrível de tudo isso é que esse pedaço de história não está perdido no fundo do mar. Ele é um monumento vivo, que dá para visitar. Para quem quer conhecer não só o naufrágio, mas todas as belezas da região, empresas como a Na Praia Arraial fazem passeios que levam as pessoas para ver de perto essa maravilha. Então, para os aventureiros de plantão que ficaram com vontade de ver esse fantasma de ferro com os próprios olhos, ficam aí as informações de contato para agendar uma visita e mergulhar de cabeça nessa história. A história do Imbetiba faz a gente pensar, né? Ele é só um dos inúmeros segredos que o oceano guarda. Cada naufrágio é como uma cápsula do tempo, esperando para contar o que aconteceu. Fica a pergunta no ar: quantas outras histórias como essa ainda estão por aí, esperando para serem descobertas?